Hoje, a gente vai tentar entrar na mente de uma das figuras mais complexas e geniais do nosso tempo, Steve Jobs. Nós vamos desvendar as filosofias por trás de uma das viradas mais espetaculares da história dos negócios, o retorno dele para salvar a Apple. Olha, para a gente entender o tamanho da genialidade, primeiro a gente precisa entender o tamanho do caos. Em 1997, a Apple não estava só com problemas, não. Ela estava, assim, à beira do colapso. E essa frase do próprio Jobs, dita assim que ele voltou, mostra o nível da urgência. A empresa podia morrer. Simples assim. Não tinha espaço para errar. Então a empresa está quase quebrando. Qual é a primeira jogada de um gênio? A gente pensa logo em criar algo novo, revolucionário, né? Mas não. O primeiro grande movimento do Jobs foi o contrário, foi eliminar. A primeira lição dele é toda sobre o poder de dizer não. A crise era gigantesca. Pensa só, a Apple tinha acabado de perder 750 milhões de dólares em um único trimestre. Na época, foi o maior prejuízo da história do Vale do Silício. A empresa estava literalmente queimando dinheiro. A Apple daquela época fazia de tudo um pouco e, na verdade, não fazia nada direito. Tinha um monte de modelos de computador, impressora, até câmera digital. Uma confusão. Para sobreviver, o Jobs precisava de foco. Um foco intenso, quase brutal. Era pegar uma tesoura e sair cortando projetos para concentrar a energia e o dinheiro onde realmente importava. E aqui está o pulo do gato do pensamento dele. Para Jobs, foco não era sobre decidir o que fazer. Era principalmente sobre decidir o que não fazer. É uma disciplina de dizer não para centenas de ideias que parecem boas para poder focar todos os recursos em pouquíssimas ideias que poderiam ser geniais. Bom, com a empresa salva da falência, era hora de criar aqueles produtos icônicos que a gente conhece. E aí a gente entra no segundo pilar do pensamento do Jobs, uma obsessão quase doentia com o design. Essa frase dele define tudo. Design, para ele, não era só uma casca bonita, uma maquiagem no produto. Era a essência, era a alma da máquina, o jeito como ela funcionava e se comunicava com a pessoa. E para a gente ter uma ideia do nível dessa obsessão, dá uma olhada nisso. Uma equipe inteira trabalhando por 6 meses, meio ano, para fazer o quê? Para aperfeiçoar as barrinhas de rolagem do sistema operacional. Aquela barrinha que sobe e desce na tela é um nível de detalhe que parece loucura, mas era assim que ele exigia que as coisas fossem feitas. E não era um cara que delegava a visão e ia embora, não. Ele estava lá, no meio da equipe, debruçado sobre as telas, comparando o desenho com o produto final, pixel por pixel. Ele microgerenciava tudo para garantir que a execução fosse perfeita. Isso também explica por que ele não acreditava em pesquisas de mercado. Ele vivia citando essa frase, atribuída ao Henry Ford. A ideia é que as pessoas não sabem o que querem porque elas não sabem o que a tecnologia pode criar. O trabalho dele era mostrar o futuro para elas, não perguntar sobre o passado. Ok, o produto é perfeito. Mas a visão dele ia além, ia para a experiência completa. Isso nos leva a uma das estratégias mais importantes e também polêmicas da Apple, o controle total do ecossistema. No mundo da tecnologia, basicamente ou o sistema é aberto, como o da Microsoft, onde várias empresas fazem o hardware, ou é fechado. O Jobs escorreu o caminho fechado. Ele abriu mão de dar mais opções para ter o controle total. Ele acreditava que essa era a única forma de garantir uma experiência sem falhas. E o motivo está bem claro aqui. Esse controle todo não era por capricho. Era uma estratégia para entregar mais estabilidade, mais segurança e o principal de tudo, uma integração perfeita. O hardware, o software, os serviços, tudo conversando perfeitamente. A famosa ideia de que simplesmente funciona nasce daí. Certo, a empresa tem foco, os produtos são incríveis, a experiência é controlada. Mas nada disso adianta se ninguém souber, né? E é aqui que a gente chega no quarto pilar. Transformar o marketing em um verdadeiro show, um teatro. Jobs não fazia simples anúncios. Ele criava eventos. Os lançamentos da Apple eram como a estreia de um grande filme de Hollywood. Tinha mistério, expectativa e um show no palco que deixava todo mundo de queixo caído. E era uma coreografia perfeita. Começava com um segredo, que criava um burburinho enorme. Depois vinha a apresentação, que era um espetáculo ensaiado à exaustão. E claro, o grande finale, o famoso One More Thing, só mais uma coisinha, que era sempre a grande surpresa da noite. Ele era um mestre em contar histórias. E se alguém duvida do poder disso, os números falam por si. No lançamento do iPhone, a Apple não gastou um único centavo em publicidade antes do evento. Zero. O resultado? O equivalente a 400 milhões de dólares em cobertura da imprensa. Mídia gratuita, gerada só na base do espetáculo. É impressionante.
Para fechar, a gente precisa entender o que movia tudo isso. Qual era o combustível por trás dessa intensidade toda? Vamos dar uma olhada na motivação final e no legado que o Jobs deixou. No fim das contas, o objetivo nunca foi só vender produtos ou ganhar dinheiro. Era maior. Era uma obsessão em deixar uma marca no universo, como ele mesmo dizia. Criar ferramentas tão boas que elas mudassem o mundo e ajudassem as pessoas a serem mais criativas. Essa era a missão. Só que essa paixão tinha um preço. Essa intensidade toda criou um ambiente de trabalho de altíssima pressão. Quem trabalhou com ele descrevia como a montanha-russa do herói barra idiota. E um dia, uma pessoa era um gênio. No dia seguinte, na visão dele, era um completo idiota. Era uma cultura de extremos que produzia coisas incríveis, mas com custo humano muito alto. E é com essa reflexão que a gente termina. A filosofia do Steve Jobs revolucionou indústrias inteiras, mudou o mundo. Mas essa busca implacável pela perfeição, essa linha muito tênue entre a genialidade e a tirania, nos força a pensar: qual é o verdadeiro preço da grandeza?